dia! Vamos para mais uma aula de Química, hoje com Química 2, volume 2, módulo 9, volume molar e hipótese de Avogadro. Então, o volume molar. O volume ocupado de um gás ideal, em um mol de qualquer gás ideal na CNTP, que seriam nas condições normais de temperatura e pressão, vai ter o valor de 22,4 litros. Por exemplo, se a gente tem um mol de gás oxigênio, nesse 1 mol de gás oxigênio a gente consegue calcular a massa molar dele. Então, é só pegar a massa da tabela vezes a quantidade que tem. Então, em 1 mol de gás oxigênio, a gente tem 32 gramas. Nessas 32 gramas, a gente tem 6,0 vezes 10 é 23 moléculas, tudo bem? Que é a hipótese do Avogadro que a gente tinha visto em 2 aulas passadas. Agora, se esse elemento, se esse átomo, se essa molécula for um gás e ele estiver nas condições normais de temperatura e pressão, em 1 mol desse gás a gente vai ter o volume igual a 22,4 litros, tudo bem? Então, nas condições normais de temperatura e pressão, seria 1 atm e 273 Kelvin, tá? Então, caso o volume do gás na pressão de 1 atm 25 graus Celsius, vai ser mais ou menos 24,5 litros. Agora a gente vai ver a hipótese do Avogadro. Então, ele vai falar que volumes iguais de qualquer gases, nas condições de temperatura e pressão, contêm o mesmo número de partículas. Então, ele falou que em 1 mol de qualquer substância, qualquer átomo, qualquer molécula, vai sempre ter 6 vezes 10, 6,0 vezes 10 é 23 moléculas, tudo bem? E se esse átomo for um gás, ele vai ocupar um volume que vai ser igual a 22,4 litros. Se ele for considerado um gás ideal, tudo bem? Então, se a gente tiver um gás ideal na CNTP, 1 mol desse gás vai ter 6,0 vezes 10 a 23 moléculas, e dentro desse 1 mol a gente tem um volume ocupado por ele de 22,4 litros. Agora vamos aos exercícios. Vamos ao exemplo. Calcule o volume ocupado na CNTP por 0,5 mol de molécula de H2, 3,4 gramas de NH3, 1,5 vezes 10 a 23 moléculas de O2, 2,2 kg de CO2. Então, vamos lá, a primeira que é a A. O que ele quer? Ele quer saber qual o volume que tem 0,5 mols. Então, o que eu sei? Que em 1 mol desse gás, eu vou ter 22,4 litros. Só que eu quero descobrir em 0,5. Em 0,5 seria X. Como é que eu faço? Unidade igual embaixo de unidade igual. Então, eu boto mol embaixo de mol. O que eu quero descobrir não é litro, né? O volume. Então, eu coloco X embaixo do volume. Agora é só multiplicar cruzado. 0,5 vezes 22,4 é igual a 1 vezes x. Então, isso vai dar, x vai ser igual a 11,2 litros. Então, se eu tiver meio mol, que seria 0,5, eu tenho 11,2 litros, que seria, na verdade, a metade. Tudo bem? Agora aqui a B. 3,4 gramas de NH3. Então, ele já está mexendo com massa. O que eu tenho que ter em mente? Que toda vez que eu mexo com massa, eu tenho que fazer o cálculo da massa molar daquela molécula ou daquele átomo. Então, NH3, a massa do nitrogênio na tabela é 14. Quantos nitrogênios tem nessa molécula? Nesse caso, tem 1. 14 vezes 1. Mas a massa do hidrogênio na tabela é 1. Quantos hidrogênios eu tenho nessa molécula? Nesse caso, 3. Então, 1 vezes 3, 3. Então, 14 mais 3 é igual a 17. Então, a massa do NH3 é igual a 17 gramas por mol. O que significa isso? Que a cada 1 mol de NH3 eu tenho 17 gramas, tudo bem? Se a cada 1 mol eu tenho 17 gramas, sendo que em 1 mol eu tenho 22,4 litros, eu já posso relacionar. Então, 17 gramas estão para 22,4 litros. Então, em 17 gramas de NH3, eu tenho 22,4 litros daquele gás, tudo bem? Só que ele quer saber em 3,4 gramas quanto de volume eu tenho. Então, seria 17 gramas está para 22,4, 3,4 está para x. Só faça a multiplicação cruzada. Então, ficaria 17x é igual a 3,4 vezes 22,4. Então, você vai fazer 3,4 vezes 22,4. O que acompanha o x sempre passa dividindo. Então, você vai dividir por 17. Então, x vai ser igual a 4,48 litros. Agora, a C. A C, ele falou que tem 1,5 vezes 10 a 23 moléculas de O2. Ele quer saber quanto de volume tem ali.
O que eu sei? Que em 1 mol de qualquer gás, eu tenho 1 mol de qualquer substância, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que agora a gente sabe que 1 mol de qualquer gás na CNTP tem 22,4 litros. Então, agora eu consigo relacionar. Então, 6 vezes 10 a 23 moléculas vai ser igual a 22,4 litros, tudo bem? Então, dentro da quantidade de molécula, eu tenho um volume igual a 22,4 litros. Só que ele quer saber, em 1,5 vezes 10 a 23, quanto de volume eu tenho. Então, é só fazer. 6 vezes 10 a 23 tá para 22,4. 1,5 vezes 10 a 23 tá para x. Multiplico o cruzado. Então, vai ficar 6 vezes 10 a 23 vezes x é igual a 22,4 vezes 1,5 vezes 10 a 23. Só resolver a conta. Eu multiplico 22,4 por 1,5, passo 6 vezes 10 a 23 dividindo. Com isso, eu vou ter que resolver ali uma notação científica. Quando a gente tem notação científica dividindo, a gente repete a base, que seria o 10, e diminui os expoentes. Então, ficaria 23 menos 23. Então, isso dá zero. Então, meio que a gente esquece a notação científica, tudo bem? Então, é só fazer a conta mesmo. Então, ficaria 22,4 vezes 1,5 dividido por 6. X ia ser igual a 5,6 litros. E o último, que é o D. Ele quer saber qual o volume que tem 2,2 kg de CO2. Mesma coisa, tem massa, cálculo de massa molar. Então, a gente vai pegar a massa do carbono na tabela é 12 vezes a quantidade de carbonos que tem, que nesse caso é 1, mais a massa do oxigênio, que é 16, vezes a quantidade de oxigênios que tem, que nesse caso é 2. Isso vai ser igual a 44 gramas por mol. O que significa isso? Que a cada 1 mol eu tenho 44 gramas. Só que a unidade não está igual, porque aqui está em grama e o exercício passou para quilo. É só você passar para quilo. 1 quilo tem 1.000 gramas, então é só você fazer a conta. Você divide 44 por 1.000. Então, isso vai ser igual a 0,044 kg por mol. Então, o que eu sei? Que em 1 mol eu tenho 22,4 litros, só que em 1 mol eu tenho 0,44 kg. Então, em 0,44 kg eu tenho 22,4 litros. Se eu tiver a massa igual a 2,2 kg, quanto de volume eu tenho? X. Agora é só multiplicar cruzado também. 2,2 vezes 22,4 é igual a 0,044 vezes x. Isso vai ser igual a x igual a 1,120 litros. Então, tem 1,120 litros, tudo bem? Questão 2. Considerando as condições normais de temperatura e pressão, calcule a massa em gramas das amostras abaixo. Então, ele deu 5,6 litros de gás hélio. O que a gente sabe? Que em 22,4 litros a gente tem 4 gramas, tá? Então, é só pegar a massa do gás hélio lá na tabela. 5,6x. X vai ser igual a 1 grama. B. Ele quer saber 11,2 litros de CO2 quanto de massa tem. 22,4 litros vai ter 28 gramas. É só fazer o cálculo da massa molar. É só lembrar que a massa do carbono é 12 e do oxigênio é 16. 12 mais 16, 28. 11,2 x. A gente multiplica cruzado e a gente vai encontrar que x é igual a 14. Então, em 11,2 litros de gás monóxido de carbono, a gente tem 14 gramas. C. 44,8 litros de gás nitrogênio. Mesma coisa. Um nitrogênio pesa 14 gramas. Se ali tem 2, 28. 22,4 litros tem 28 gramas em 44,8 x. X é igual a 56 gramas. E na D, 224 litros de gás oxigênio. Então, em 1 mol de oxigênio, a gente tem um total de 16 gramas. Se ali tem 2 mols, se ali tem 2 átomos de oxigênio, então em 1 mol de gás oxigênio, a gente tem um total de 32 gramas. Então, 22,4 litros está para 32 gramas, 224x. Então, a gente vai encontrar que o peso de oxigênio que tem nesse volume seria de 320 gramas. Questão 5. Um gás ocupa um volume de 500 ml e a pressão de 380 milímetros de mercúrio a uma temperatura de 54,6 graus Celsius. Qual será seu volume nas condições normais de temperatura e pressão? Então, condições normais de temperatura e pressão é igual a 1 atm e 25 graus Celsius. 1 atm é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, tudo bem? Então, a gente faz a conversão porque a pressão foi dada ali foi em milímetros de mercúrio. E
a gente tem que passar também de graus Celsius para Kelvin, então é só somar 273. Então, qual fórmula a gente vai usar? A gente vai usar aquela fórmula que a gente aprendeu no módulo 7. Pressão inicial, volume inicial dividido por temperatura inicial vai ser igual a pressão final, volume final dividido pela temperatura final. Pressão inicial, 380. Volume inicial, 500 ml. E a temperatura, 54,6 mais 273 dá 327,6. Isso vai ser igual à pressão final, que ele falou que era das condições normais de temperatura e pressão, então é 1 atm, logo 760 milímetros de mercúrio, vezes o volume, que eu não sei qual é, dividido pela temperatura. Temperatura nas condições normais seria 25 graus Celsius. 25 graus Celsius é a mesma coisa que 273, tudo bem? Então, o volume, a gente fazendo o cálculo, vai dar 208,3 ml. Questão 7. O dióxido de carbono é essencial à vida no planeta, visto que é um dos compostos essenciais para a realização da fotossíntese, processo pelo qual os organismos fotossintetizantes transformam a energia solar em energia química. Essa energia química, por sua vez, é distribuída para todos os seres vivos por meio de uma teia alimentar. Esse processo é uma das fases do ciclo do carbono e é vital para a manutenção dos seres vivos. Em um recipiente existem 11,2 litros de dióxido de carbono, medidos na CNTP. Marque a alternativa que apresenta a massa em gramas desse gás contido nesse recipiente. Então, ele quer saber quanto tem de massa de monóxido de dióxido de carbono em 11,2 litros. Então, é só a gente calcular a massa molar do CO2. Então, se a gente fizer isso, carbono tem massa igual a 12 vezes um carbono que tem na fórmula, mais a massa do oxigênio, que é 16, vezes 2 carbonos, vezes 2 oxigênios que tem na fórmula. Isso vai dar um total de 44 gramas. Então, 44 gramas, isso tem 22,4 litros. 11,2 litros, X. Então, você vai encontrar que X é igual a 22 gramas. A resposta seria a letra C. Questão 10. A amônia é a fonte de nitrogênio para as plantas. A amônia usada nos fertilizantes é obtida em escala industrial pelo processo de Haber. Então, ele deu aqui o processo de formação da amônia. Seguindo a equação para a produção de 2.240 litros de amônia, foram utilizados 50 mol de gás nitrogênio na CNTP, que corresponde em litros de. Então, 1 mol de gás nitrogênio tem 22,4 litros, 50 mols, X. Então, vai ter um total de 1.120 litros de gás nitrogênio. A resposta seria a letra B. Então, pessoal, por hoje é só. Tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo pela aula online.